entrar ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo aqui em mais uma apresentação do Suave Caminho, né? Hoje a gente tem mais uma palestra. Agora, como a gente não pode fazer ao vivo, né? A gente precisa fazer presencial. A gente está precisando fazer a palestra, então, online. Boa noite para quem está chegando. Deixa eu só ver o chat aqui. Oi, Val, boa noite. Eu estou falando aqui, Val, que hoje seria, né, uma palestra presencial, né, se não tivesse a pandemia. Mas como nós estamos impossibilitados de nos reunirmos, então a gente faz online mesmo, né? O que não pode é ficar sem estudar. E hoje a gente tem um convidado que é lá de Macaé, que é o Amilson, que vai estar falando para a gente hoje. E eu vou esperar só mais uns minutinhos, o Amilson já chegou. Boa noite para quem está chegando agora. Daqui a pouquinho eu convido ele. Eu só queria lembrar que nós estamos agora, né? Não estamos mais fazendo a palestra através do Instagram, mas estamos fazendo agora através do YouTube, né? Então, para quem ainda não sabe, compartilha lá o link, né? Para que as pessoas possam ficar sabendo, porque antes no Instagram já aparecia ao vivo, então agora é um formato diferente, a gente tem que entrar no YouTube. Para quem é inscrito, já avisa quando começa a live, mas para quem não é, precisa procurar lá no Suave Caminho. Então, eu vou convidar o Amilson agora para a gente fazer a leitura de ambientação e a prece inicial. Boa noite, Kátia. E aí a gente começa, tá bom? Então, vou convidar o nosso irmão Amilson. Boa noite, Amilson. Boa noite. Amilson é nosso irmão lá de Macaé e hoje ele vai estar aqui com a gente. Então, Amilson, eu estava conversando já com as pessoas que já estavam entrando, que eu vou fazer a leitura agora da página de ambientação e vou fazer a prece, tá bom? Ok. Então, eu estou aqui com o livro Coragem. É um livro do Chico, por diversos espíritos. É até um livrinho de bolso, ó. Vou abrir numa página aleatória. E o item que saiu foi o item 29, Jesus e o mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O mestre não era do mundo,
mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Então, essa é uma mensagem de Emmanuel. Então, agora vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Te pedimos, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e essa falange de espíritos bons que se encontram envolvidos no trabalho dessa casa de tanto amor, que tanto acolhe as pessoas. Te pedimos permissão para dar por iniciado mais um estudo da noite de hoje, na certeza de que a sua presença, Mestre Jesus, está sempre conosco. Tu que conheces nosso coração, as nossas dores, as nossas aflições, que possamos, neste momento, dividir um pouquinho da nossa dor com você e que essa espiritualidade benfeitora possa nos acalentar o coração, acalmar as nossas angústias, aliviar as nossas dores, na certeza de que dias melhores virão. Te pedimos então, Mestre Jesus, que o nosso irmão Amilson seja envolvido hoje, para que ele possa transmitir todo o estudo que ele preparou com tanto carinho para nós, de uma forma clara, e que se faça de fácil entendimento, para que possamos aplicá-la em nosso dia a dia. Pois sabemos que somente o seu Evangelho pode nos consolar e nos confortar nessa caminhada. Te pedimos então, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente está aqui agora, vou apresentar novamente nosso irmão Amilson, ele é de Macaé, e com tanto carinho preparou esse estudo para a gente. Hoje ele vai falar do tema dor, sinal de evolução. Então, Amilson, eu vou me retirar agora, vou deixar você aí conversando com a gente. E para falar para aqueles que estão chegando aqui, queria dar boa noite. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat, que no final, se a gente tiver um tempinho, então o Amilson responde para a gente as nossas dúvidas, porque ele se disponibilizou para isso. Tá bom, Amilson? Ok. Então, a gente tem 50 minutos, tá bem? Tudo bem. Boa noite a todos, mais uma vez. Que devemos acontecer. Conforme disse a nossa irmã Flávia, ela fez isso hoje, a nossa presença, muito carente, como de algumas outras vezes, tivemos necessidade, de estarmos juntos. Mas, conforme nos ensina Jesus na sua oração, seja sempre feita a vontade de Deus. Então, ele sabe tudo, sabe o melhor momento. Mas, de qualquer forma, antecipadamente, agradeço a Deus. Vamos aí desenvolver o tema proposto para hoje, que é o sinal de evolução. De alguma forma, já nos proporciona um questionamento. Será, sendo a dor sinal de evolução, que nós só evoluímos através da dor? Amilson, rapidinho. Eu estou com uma dificuldade de ouvir.
Eu queria ver se as pessoas estão conseguindo ouvir ou o problema é só no meu retorno. Me dê um feedback aí, vocês estão conseguindo ouvir bem o Amilson? Eu fui até pegar um fone de ouvido para ver se eu conseguia ouvir melhor. Se alguém puder colocar aí para mim, se está ouvindo bem. Fala aí, Amilson. Continua aí falando, só para a gente vendo. Bem, então, conforme dizíamos, a questão para reflexão acerca do próprio tema, do próprio tema, o sinal de evolução, seria mesmo o sinal de evolução somente através da dor que nós evoluímos. Então, é óbvio que não, é natural, que nós enfrentemos a dor em algumas ocasiões, mas sempre teremos novas possibilidades para o crescimento. Depende. Voltei. Eu vou te tirar e vou te convidar de novo, porque as pessoas estão falando aqui que não estão conseguindo te ouvir, tá? Espera aí, vamos ver se eu te tirando e te colocando de novo. Vai, vamos lá. O ao vivo tem dessas coisas, né, Amilson? Desculpa. Tudo bem, ontem nós fizemos o teste, né? Estava funcionando legal, mas, conforme dizíamos, a questão para reflexão, porque nós somos dotados de livre-arbítrio, então a dor, de uma certa forma, é escolha. Mas, quando a gente tem a dor e vê as voltas com a dor, pode ter certeza que é um sinal de evolução, que nós estamos nos melhorando de alguma forma. Há algum tempo atrás, o médium Divaldo Franco relatou uma experiência que ele viveu ao tempo em que ainda era estudante. E na condição de estudante, com cerca de 15 companheiros sentados na sala de aula, o professor entrou, era um professor de psicologia, e adentrou a sala sem cumprimentar ninguém, sem dizer uma única palavra, e estendeu um lençol muito branco e pegou de um mata-borrão, antigamente se usava a caneta tinteiro, né? Pegou da tinta, umedeceu bastante o mata-borrão e foi no centro do lençol e aplicou aquela mancha. E se voltando para os alunos, perguntou: que vedes? E todos responderam: uma mancha, professor. E o professor então lhes disse: que pena, eu esperava que alguém visse o lençol. Então, na realidade, nós temos esses ensinamentos, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos benfeitores espirituais, os ensinamentos dos apóstolos, em todas as direções, para que nós encontremos o caminho da libertação. Diversos pontos abordando a temática da caridade, do amor ao próximo, fazer sempre o melhor, para nos poupar, inclusive, do sofrimento. No entanto, a dor é uma característica que nós vivenciamos nesse momento, ou nesse período que estamos em marcha, por alguma razão que nós vamos desenvolver um pouco mais adiante. Mas, conforme nós observando e valorizamos muito mais o negativo, o que é ruim, nós não prestamos muita atenção nas lições do Mestre, nos ensinamentos dos benfeitores, dos seus apóstolos, quando nós valorizamos muito mais o negativo, a dor, o sofrimento, e por esse motivo não nos damos conta de que tudo aquilo que nos ocorre de benefício, nós não compreendemos, nós não vivenciamos ou não sentimos tão intensamente. Ou seja, uma trajetória de um espírito durante uma reencarnação, nós vivemos durante bastante tempo com poucas interferências negativas, com pouco sofrimento, naturalmente variando de acordo de pessoa para pessoa, de necessidade para necessidade, de espírito para espírito. E assim, cada um vai vivenciando a sua experiência, mas na maior parte do tempo, para a grande maioria, são momentos de paz, de alegria, de harmonia,
para seguirmos adiante. Os eventos negativos ocorrem para nos chamar a atenção, para nos alertar que é verdadeiramente um passo para iniciarmos o processo de evolução. E aí, nós nos recordamos que há cerca de 20 anos, 20 e poucos anos atrás, mais antigos, naturalmente, vão se recordar, e com a proximidade do fim do século, que coincidia com o fim do milênio, havia muitos místicos, religiosos, diversas pessoas fazendo previsões, fazendo premonições, pensando na mudança que haveria no novo milênio, em tudo que iria nos acontecer. Mas, conforme nós dissemos, como se valoriza muito mais o negativo do que o positivo, o bom, o mal sobre o bem, nós vamos encontrar aquelas personalidades, aquelas pessoas fazendo esse tipo de previsão, sempre aplicando ali ou anexando aquilo que foi descrito dentro do próprio Evangelho, que haveria muita dor, muito sofrimento. Então, atribuiu-se a essa mudança de fim do século, fim do milênio, e o novo mundo que iria se iniciar como o fim dos tempos, como o chamado Apocalipse, esquecendo de tudo aquilo que havia sido pregado. Então, nós sabemos que nós, na condição de espíritas, temos conhecimento que somos imortais e que vivemos diversas experiências em diversas etapas. E sabedores que estamos às portas de vivenciarmos um mundo de regeneração. Então, como tudo isso era dito nas diversas religiões, nos diversos meios que se falava sobre isso, o Divaldo Franco foi perguntado acerca de tudo aquilo que estava sendo dito. Se era verdade que no terceiro milênio haveria essa mudança, que nós iríamos viver um mundo de regeneração, porque quando se fala mudança para melhor, nós, na condição de espírita, pensamos na mudança da condição de mundo em que nós habitamos. O mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração. Então ele respondeu, sim, é verdade, mas nós não devemos nos esquecer que que o terceiro milênio tem 1000 anos. Então nós temos 1000 anos para construir esse mundo de regeneração. Então não é de uma forma abrupta, conforme alguns pregavam, conforme alguns imaginavam. Ou seja, uma mudança após um cataclisma, após uma guerra destruidora, após um fenômeno que provocasse muitas mortes. Ou seja, morreria a grande maioria e só os escolhidos, só os eleitos permaneceriam na Terra para começar esse novo mundo. Mas nós podemos imaginar de que forma esses remanescentes iriam começar um novo mundo, tendo visto seus entes queridos, seus amados, terem partido através de uma catástrofe, não teriam forças suficientes. Começar de novo do zero seria impossível, porque nós conhecemos a trajetória. O espírito evolui a cada passo. E também não haveria mudança de vir novos espíritos para começar um mundo novo. Porque nós, que construímos esse, naturalmente, temos mérito para seguirmos adiante. Vencermos as nossas imperfeições. Mas nós sabemos que na condição de espíritos imortais, nós vivemos diversas experiências e vamos crescendo, adquirindo conhecimento intelectual, bagagem moral e superando as nossas imperfeições, crescendo espiritualmente. Então, quando se fala no fim dos tempos, quando se fala no Apocalipse, pensa de uma forma global, uma forma geral. Nós, todos, na condição de espíritos, passaríamos pelo processo de dor em conjunto. Mas acontece que somos individuais. Somos pessoas
e vivemos a nossa própria experiência. E a nossa dor é produzida por nós próprios. E para exemplificar, vou relatar uma história que consta lá da Revista Espírita, editada por Allan Kardec, em 1863, tá, intitulado Uma Expiação Terrestre, no mês de julho de 1863. Max, o Mendigo, como um subtítulo. Então, trata-se de um homem que viveu na Baviera e morreu com quase 100 anos de idade. Mas durante cerca de meio século, ele viveu na condição de um mendigo dependente, porque ele adoeceu com cerca de 40 anos de idade, adoeceu gravemente e não teve mais condições de trabalhar. Então, ele precisava da caridade pública para sobreviver. E assim, ele, para disfarçar, ele vendia pequenos objetos, magazines, nos castelos, nas fazendas, e ia sobrevivendo assim. E, tendo recursos, conseguia uma hospedagem, uma cavalariça, em algum ponto assim, para sobrevivência. Então, após alguns anos, ele ficou conhecido como o Pai Max. Também, ele era chamado, foi apelidado, como Conde Max. Não se sabe por que razão, talvez pelo seu perfil aristocrático, contrastando a sua postura nobre, contrastando com as vestimentas que usava, os trapos que vestia. Então, ele não se melindrava com isso e aceitava naturalmente, sem questionar o porquê. Ele não era conhecido, a sua família não era conhecida, então ninguém sabia a sua origem. E após a sua morte, alguns anos depois, ele apareceu em sonho para a filha do dono de um castelo que o abrigava na cavalariça de vez em quando, porque não tinha lugar onde se hospedar. E agradeceu a ela primeiramente pela prece, porque ela havia se interessado por ele. A prece dela havia chegado ao Senhor. Então, ele estava muito agradecido. O conhecimento que ela desejava, conhecer a sua história. E ele iria contar para ela, porque sabia que iria contribuir para o entendimento de outras pessoas, para conhecimento, entendimento, para benefício de todos. E assim ele relatou que cerca de 150 anos atrás, antes desse período, ele havia vivido naquelas terras como um grande senhor, um nobre, alguém muito rico e poderoso, mas ele tinha muitos recursos financeiros, mas não era uma pessoa que se preocupava em beneficiar o próximo. Ao contrário, a sua fortuna só servia para atender os seus interesses. Era um jogador inveterado, gostava de passar as noites nas orgias e não se ocupava em beneficiar o seu próximo. Os seus funcionários, os seus vassalos, eram tidos por ele como criados, e eles maltratavam, como maltratava todos aqueles que dependiam dele, achando, inclusive, que eles deveriam ficar muito felizes por poder servi-lo. E assim, ele viveu durante um longo período sem nenhum sofrimento mais grave, numa condição normal. Para os seus amigos, ou para as pessoas, ele era um dos felizes da Terra, porque ele usufruiu de muitos benefícios, como nós podemos dizer nos tempos atuais, curtiu a vida, viveu aquilo que estava ao alcance da sua mão, sem nenhuma preocupação. Mas, após a sua morte, ele foi homenageado pelos amigos, o funeral foi de grande nobreza, mas ele percebeu, nenhuma lágrima caiu sobre seu filho, nenhuma prece foi levada ao Pai em seu benefício. As pessoas não tinham aquele tipo de amor a ele. E aqueles a quem ele prejudicou, o maldizia o seu nome.
Ele disse para a menina: não existe coisa pior do que ser maldito por alguém. E, mesmo após a morte, o sofrimento não cessou, porque a maldição seguia. E a cada tempo, quando um desses desencarnava, aparecia para mim como um ser irônico ou perverso que me perseguia. Não havia um canto escuro onde eu pudesse me esconder desses irmãos. E um sofrimento intenso, uma perseguição imensa, até que após muito sofrimento, alguns anos de dor, um dia cansado desse sofrimento, elevei uma prece e pedi a Deus: grande Deus, tenha misericórdia, tenha piedade de mim. Quando será que tudo isso irá terminar? Foi a primeira vez que eu ouvi, então, uma voz, disse ele, que disse: quando quiseres, o que devo fazer? Diga: farei tudo o que pedires, farei tudo o que determinares. Disse então aquela voz: basta que te humilhes, que peça perdão àqueles a quem humilhaste, a quem prejudicaste. E peça a eles que orem por você. Que a prece do que perdoa é muito bem vista por Deus. E assim ele iniciou a sua trajetória, orando, pedindo ao Pai, e pedindo aos irmãos que tivessem compaixão, que orassem por ele. E aos poucos ele foi percebendo que esses irmãos foram mudando o semblante, tornando-se melhores, e pouco a pouco foram desaparecendo. E eis então que aflorou em si a esperança maior, do recomeço, de uma nova oportunidade. Quando, mais uma vez, ouviu a voz: príncipe, e ele respondeu: aqui não há outro príncipe, senão o Deus Todo-Poderoso que humilha aos soberbos, aos orgulhosos. Faze que eu seja servo dos meus servos, se for a vossa vontade. E assim, alguns anos depois, nasci, disse ele, uma família pobre, um casal pobre de camponeses, e com pouca idade, ainda criança, eles vieram a falecer. Então, dessa forma, eu passei a trabalhar para sobreviver. Trabalhava trabalhava como criado nas fazendas, até que quando chegados aos 40 anos de idade, eu tive uma doença muito séria nos membros, já não podia mais trabalhar. E a partir de então, passei a buscar sobrevivência mendigando, pedindo ajuda aqui e ali. Então, passei a mendigar naquelas terras, todas as terras que haviam sido minhas. Passei a receber um pedaço de pão nas fazendas que tinham sido minhas. E conseguia me hospedar no castelo, na cavalariça de um castelo que havia me pertencido. Muitas vezes, durante o sono, eu me desdobrava, eu sonhava com a minha fortuna, um imenso tesouro, mas como eu não havia proporcionado nenhum benefício, a minha fortuna não proporcionou nenhuma bênção a ninguém. Então eu sofria, sentia-me angustiado e despertava, mesmo assim, sem blasfemar, sem reclamar de Deus. Então, por quase um século, tive a oportunidade, retornando ao mundo espiritual, já numa condição de vitorioso, sem reclamar, atingir o propósito da minha trajetória. E a ti, minha filha, eu agradeço por ter se compadecido do pobre mais. Então, meus irmãos, nós tivemos aí uma trajetória de um espírito que, durante um período, usufruiu de todos os benefícios que lhe foram possíveis, principalmente financeiros. Viveu conforme bem entendeu, conforme achou melhor, mas, quando no mundo espiritual iniciou a sua dor, diante daqueles a quem ele perseguiu, a quem ele maltratou, transformando-se em algoz, para ele a lhe cobrar,
Então, aquele sofrimento fez com que ele despertasse para a realidade, com que ele percebesse o mal que ele havia feito, o tempo que havia perdido enquanto estava na terra. E assim, pediu a Deus que lhe permitisse se recuperar, iniciando com as preces e pedindo aos irmãos que lhe perdoassem, que orassem por ele, e posteriormente retornando e cumprindo uma trajetória humilde de sofrimento no meio onde havia sido dono absoluto, o Todo-Poderoso, inclusive, por ironia do destino, chamado de Senhor Conde pelas crianças. E assim, meus irmãos, ele iniciou a sua trajetória de evolução a partir do momento em que a dor se instalou na sua condição de espírito imortal e lutou para atingir o objetivo. Assim, nós entendemos que ele poderia ter usado melhor os recursos que Deus lhe permitiu durante o período em que aqui viveu, na condição de um soberano, de um homem muito rico, poderoso. Ele podia ter ajudado ao próximo, porque os recursos, quando caem em nossas mãos, visam permitir que nós administremos e levemos ao próximo as condições de sobrevivência, sem exploração, sem excesso, sem abuso. E, dessa forma, nós podemos entender que ele começou a sua trajetória, enfim, após o momento de dor. E, sofrendo na terra, esse foi o processo de lapidação que lhe foi imposto. E assim, meus irmãos, quando muitas vezes nós também percebemos as grandes dificuldades, as chamadas catástrofes, os cataclismos, que envolvem a um grupo muito grande, as tragédias, que levam muitas pessoas a falecer ou a sofrer um mal irreversível, passa por sofrimento grande, também é uma forma de evolução. Porque, de alguma forma, aqueles espíritos se comprometeram e assumiram a responsabilidade de estar, naquele momento, vivendo a mesma experiência que um grande grupo enfrentou ou precisa enfrentar para se redimir. Então, nós vemos que tudo aquilo que nos acontece não é em vão, visa o nosso progresso. E nós, quando nós falamos da premonição, do chamado fim dos tempos, do chamado Apocalipse, em verdade, a interpretação não seria essa. O Apocalipse, nós já vivemos na Terra, no planeta em que nós habitamos, porque assim é a característica do nosso mundo. Que nós enfrentamos, nós passamos por aquilo que precisamos para o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Então, nós vemos que, apesar de todo esse pensamento, pensando no Apocalipse, como se houvesse uma data prevista, como se fosse no começo do terceiro milênio, no começo do século XXI, nós olhamos também para trás e percebemos que, na realidade, todas essas grandes tragédias, esses cataclismos que foram previstos, estão previstos no Evangelho, no Apocalipse, já vem ocorrendo há muito tempo, há muitos séculos. Quantas tragédias, quantos cataclismos, quantos maremotos, quantos terremotos. Acontece que, à medida que o tempo passa, o homem evolui intelectualmente e adquire condições de prevenir com relação àquilo que pode ocorrer. Então, na realidade, o que está acontecendo hoje tem uma intensidade menor do que acontecia nos tempos passados. Quantas guerras já não ocorreram, inclusive guerra religiosa, quantas mortes já não aconteceram. E Deus se prevalece até mesmo da nossa ignorância, para nos proporcionar um avanço intelectual e moral. A Segunda Grande Guerra, por exemplo,
nós podemos observar que o avanço da tecnologia deu-se a partir da Segunda Grande Guerra. Não que Deus quisesse que a guerra acontecesse, mas já que aconteceu, prevaleceu-se ele do interesse do homem na busca de construir novas armas para fazer com que ele desenvolvesse ou encontrasse um outro caminho para o progresso intelectual. E assim vemos, por exemplo, os chamados foguetes que partiam de um país para atingir Londres, para atingir Paris, outras, outras nações, que hoje contribuem para que o homem descortine o espaço. Porque o princípio é o mesmo. A origem, a formação, a criação daqueles foguetes tem como princípio os mesmos foguetes, as mesmas aeronaves que hoje saem da Terra. Há pouco tempo, pouco ou nada conhecíamos do nosso, talvez somente o sistema solar. Mas hoje, o advento dessas naves que saem da Terra, viajam pelo espaço, olha só o progresso que tivemos na área da comunicação, na área dos transportes, na área da medicina, porque, inclusive, a chamada bomba nuclear, que destruiu 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, a energia nuclear hoje contribui para a produção de energia elétrica, para a produção de aparelhos que ajudam em diagnósticos de doenças, em tratamentos para doenças, inclusive como câncer. E assim, meus irmãos, observamos o avanço que se tem, mas não é que Deus quisesse que houvesse a dor. Aqueles irmãos que iniciaram esse processo, eles estavam na Terra para descortinar esse espaço, esse conhecimento que hoje nós usufruímos e marchamos cada vez mais em direção ao progresso intelectual, a cada passo. Os bons espíritos nos asseguram e, nesse processo, nesse período que vivemos agora, teremos um avanço incalculável. Já tivemos. Nós que somos um pouco mais da antiga, presenciamos uma transformação muito grande que se deu e que tem se dado. Hoje, muito pouco nós, mais vividos, temos condições de acompanhar o processo de evolução. Então, a dor proporcionada pela guerra, é claro, teve a sua destruição, o seu sofrimento, o seu mal. Mas, dentro de todo esse mal, a evolução. A evolução do homem no sentido do progresso intelectual e também moral. Porque muito se pensou, muito se trabalhou, e as conquistas dos tempos modernos têm muito a ver com a dor que teve origem com essa guerra. As chamadas pandemias, as chamadas epidemias, as doenças graves, nós já vivemos também muitas delas. A chamada gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas. E hoje nós tivemos aí a pandemia que nós estamos vivenciando do coronavírus e o temor. Mas o homem já progrediu bastante. Já quando se pensa em guerra, porque ainda existem alguns focos, alguns interesses, mas aos poucos o homem vai chegando à conclusão, principalmente que uma guerra hoje, com os equipamentos, os armamentos que nós temos, não haveria vencedores, haveria todos os derrotados, porque haveria uma destruição em massa, com certeza, principalmente porque as grandes potências têm armas muito potentes que destruiriam um país ou outro, e, como consequência, todos nós, o próprio planeta sofreria uma imensa destruição. E com as pandemias, o que é que nós temos observado? Primeiramente, a sensação de dor, de incômodo, de estar trancado dentro de casa. Todos nós gostaríamos de poder sair, de passear, de agir as coisas. No entanto, estamos todos como prisioneiros para não
tomar contato com esse vírus tão grave, tão perigoso. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos as chances de aprendizado, com a convivência mais próxima com os filhos, com os netos, com os irmãos, com os pais, com os amigos, com os cônjuges. Essa é a primeira visão que nós temos. Muitas vezes a própria vizinhança, a confraternização e a fraternidade se ampliando, o desejo de ajudar ao próximo. Quantos irmãos em dificuldade, nós observamos que muitos trabalhando em prol da ajuda, do benefício dos recursos necessários para que esses também sobrevivam e enfrentem com paciência essa luta tão delicada e grave. Mas, não somente isso, já tomamos conhecimento que a ciência trabalha incansavelmente em diversos pontos do planeta, na procura de um remédio que possa curar o mal, e de uma vacina, conforme já foi anunciado, provavelmente, no mês de outubro, a Rússia já deve fazer uma vacinação em massa. E, como consequência, muitos outros países serão beneficiados com essa vacina. Muitos outros irmãos, já em outros países, trabalham incansavelmente com o propósito de encontrar remédios e vacinas. E assim, também a ciência, os homens de ciência vão buscando meios de impedir não somente a proliferação, mas também o surgimento, assim como pensa em prever uma catástrofe, um terremoto, um tsunami, um furacão, tudo isso nós tomamos conhecimento. Vem um furacão de tal lugar, vai passar em tais pontos, assim, assado, e um terremoto de grandes proporções ameaça tal localidade. Tudo isso nós temos conhecimento graças ao avanço da ciência. Mas por quê? Porque, primeiramente, aconteceu o mal, aconteceu a dor, e o homem só evoluiu porque viveu esse tipo de experiência. Os homens primitivos descobriram, por exemplo, que estar próximo aos rios era benéfico, porque os rios melhoravam ali as condições da terra próxima. Mas, aos poucos, eles foram percebendo que essas águas também precisavam alcançar pontos mais distantes. Então, eles descobriram que morar também muito próximo aos rios corria o risco de morrer com as enchentes. E assim sucessivamente, o homem vai se aprimorando, vai crescendo, vai atingindo o seu objetivo, vai vencendo assim as suas dificuldades e dessa forma consegue superar-se e crescer, evoluir. Então, a dor, nessas questões, proporcionam também grande avanço, grande crescimento. Nós podemos citar aqui uma passagem do Evangelho, está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, intitulado O Mau Remédio, quando diz assim: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis causticante lágrimas e amargo sofrido. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos com antes. Então, meus irmãos, quando nós, sem o conhecimento, sem o entendimento da lei da evolução, da imortalidade da alma, do processo de reencarnação, quando passamos por uma dor, por um sofrimento, muitas vezes imaginamos que é castigo de Deus. Mas, com o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, nós tomamos conhecimento que nós vivemos muitas experiências e que somos responsáveis pela nossa trajetória, inclusive pela dor. Somos dotados de livre-arbítrio, como nosso irmão Max, durante um determinado período, se equivocou, mas, numa outra oportunidade, redimiu-se, passando pela dor, passando pelo sofrimento. Então, nós sabemos que estamos em marcha e vivemos num planeta
de provas e expiações. É isso que dissemos inicialmente, quando falamos da interpretação do Apocalipse, que não é uma data prevista, porque nós vivemos um mundo de provas e expiações, e a Terra é um planeta em que nós habitamos para passarmos pelo processo de lapidação. Saímos do mundo primitivo e alcançamos um mundo de provas e expiações, onde as paixões são características, onde a miséria e a dor, onde a violência, onde a sede de poder, baseada no orgulho, na vaidade, no egoísmo, geram esse tipo de dor. Então, é um processo de lapidação que, aos poucos, nós vamos vivenciando, vamos experimentando como Pai Max. E, quando despertamos, percebendo o equívoco que cometemos, e saímos desse quadro de sofrimento, buscamos nos transformar. Então, a dor já não será mais necessária. Ela só é necessária enquanto nós não compreendemos o desígnio de Deus e não nos esforçamos para vencermos as nossas dificuldades. E, a cada passo, nós passamos pelo processo de lapidação como quem estuda numa escola e que se aprofunda. Inicialmente tem as dificuldades das primeiras séries, das primeiras lições, porque ainda não entende, tem dificuldade do aprendizado. Mas com o passar do tempo, percebe que aquele aprendizado que foi tão difícil ele alcançar, compreender, hoje se torna fácil e é uma base para os estudos subsequentes. Então, a Terra é esse tipo de experiência, porque muitas vezes também nós facilitamos e deixamos de avançar, passar por uma série seguinte. Nós perdemos de ano, como se costuma dizer. Precisamos repetir a série e até atingir o objetivo proposto, fazendo a nossa prova. E a prova, naturalmente, será semelhante àquela outra, com outras características, mas a matéria é a mesma. Então, haverá sofrimento da mesma forma que no início. Apenas da primeira vez nós facilitamos, abusamos, brincamos, ocupamos mal o nosso tempo e precisamos repetir. Então, as voltas, com essa angústia, com esse sofrimento, nós vamos nos esforçar mais, às vezes até com dificuldades maiores, precisando, às vezes, trabalhar, não tendo condições mais de estudar durante o dia, precisando estudar durante a noite, para alcançar o objetivo. Então, assim é a reencarnação. Nós vivemos as nossas experiências e precisamos aproveitar cada reencarnação, tirando proveito do aprendizado. Esse chamado processo de lapidação para o nosso crescimento, para nos tornarmos espíritos melhores, espíritos de luz. A dor é passageira, é momentânea, e é para o nosso crescimento, para o nosso melhor. Visa o nosso benefício. Então, em marcha, nós caminhamos buscando vivenciar a nossa experiência. Aqui, no momento chamado mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações, prova quando nós solicitamos, como o Pai Max pediu, que ele se submetesse, que fosse um servidor dos seus servos, e que tivesse a oportunidade de se redimir. Aí ele passou pela prova. No entanto, há alguns que ainda não compreendem e não vivenciam esse tipo de experiência, porque ele reluta, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer nada, e assim passa por um sofrimento inteiro. Então ele vive a expiação até que desperte, até que acorde para a nova realidade, e por sua conta ele vai caminhando e superando as suas limitações, até atingir a plenitude, como todos nós alcançaremos. Então há também, no livro dos Espíritos, no capítulo 6, na lei de exposição, ele, no item 728, diz assim:
a destruição é uma lei da natureza, é necessário, a resposta de Jesus, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de transformação, cujo fim é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, Kardec ainda faz uma segunda pergunta. Assim, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos como objetivos providenciais? Responderam os espíritos: as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para servir os seus filhos, para nutrir-se. Os seres vivos sempre devoram, e isto com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva e de apenas desse envoltório, e não da parte essencial do ser pensante. Esta parte essencial, que é o princípio inteligente, que é indestrutível e elaborado nas diversas metamorfoses por que passa. Então, meus irmãos, na condição de espírito imortal, o sofrimento é da matéria, repercute naturalmente para o espírito, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Mas o espírito já vivencia diversas experiências desde o princípio, desde a sua criação, passando por diversos estágios, até chegarmos na condição nominal que nós nos encontramos e vivermos as diversas experiências desde primitivo, passando pelas provas e expiações, regeneração, chamados de mundos espirituais, mundos felizes, dos mundos celestes. E assim, nós vamos enfrentando a dor necessária para o momento, mas cada vez que passamos pelo sofrimento, pela dor, nós despertamos. E despertando, nós fazemos esforço para melhorar à medida que nós entendemos da necessidade. Em diversas oportunidades, Deus nos convoca, nos chama à reflexão. E muitas vezes passamos por determinadas dores mais agudas para o nosso despertamento, uma sacudidela. Quantos sofrimentos que pessoas passam. Eu tive a oportunidade de assistir a um filme há muitos anos, intitulado Salvo pela Luz, baseado em fatos reais. Trata-se de um homem que vivia lá no oeste norte-americano. Ele era uma pessoa que era um comerciante, mas a localidade era muito pequena, uma aldeiazinha, poucos moradores, e ele era um único comerciante, vendia de tudo. Mas ele era uma pessoa terrível, era uma pessoa muito ruim. E todos compravam com ele porque não tinha outra alternativa. E todos eram maltratados quando chegavam até lá. E acontece que, de repente, ele sofreu uma descarga atmosférica e saiu do corpo, foi socorrido, mas se viu fora da matéria. E, fora do corpo, ele se viu diante de um ser que olhava com um olhar severo e mostrou a ele o que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava fazendo. É isso, meu irmão, que você pretende para si? Se você voltar agora para o mundo espiritual, olha o que te espera, baseado na experiência que você tem vivido até o momento. É isso que você quer para si? Claro que ele disse que não. Então, você terá nova oportunidade. Volte e faça diferente, antes que volte numa condição de sofrimento, conforme o que te espera, o que te esperaria se você voltasse hoje em definitivo. Então, ele foi levado de volta ao corpo quando já estava sendo encaminhado para a geladeira. Ele conseguiu mover um dedão do pé e o enfermeiro, o Macário, né, como se diz, estava conduzindo, percebeu, puxou de volta, levou para o médico e lá fizeram a ressuscitação e ele pôde voltar à vida. Mudou radicalmente a sua história. Em princípio, as pessoas ficavam desconfiadas, que é natural, imaginaram até que ele tivesse ficado louco, mas passou a ser um homem extremamente bondoso. E assim, meus irmãos, e a dor fez com que ele despertasse. E despertando, teve a oportunidade de mudar a sua postura e, como consequência, evoluir. Nós estamos
aí vivenciando a nossa experiência, de Deus nos conduzindo a cada passo para a nossa melhoria, para a nossa transformação, para a nossa evolução. Estamos tendo novas oportunidades cada vez. Então, diante da dor, não nós tememos, não percamos tempo com reclamações, com lamúrias, mas façamos todo o esforço possível para aprender, porque tenhamos certeza, essa dor que está acontecendo conosco tem como objetivo nos alavancar no progresso, nos auxiliar no processo de evolução, para alcançarmos a plenitude. Então, para resumir, nós temos aqui uma página do livro Anotações de Servidor, do professor Guilherme Menezes, fotografada pelo médium Wagner Gomes da Paixão, que resume tudo aquilo que nós dissemos na página de Notas da Paciência, Edificação do Bem, e diz assim: se a paciência for o resultante de nossa fé em Deus, na dinâmica justa do progresso, sem primazias e privilégios, nos visita a existência e por nós é cultivada com esmero e nobreza, a enfermidade nos redime, a derrocada financeira nos reequilibra, a provação moral nos aprimora, a vida ganha sentido profundo e a morte perde sua face sombria, tornando-se ingrediente de renovação. Então é isso, meus irmãos. Como falta de recursos financeiros, a enfermidade. Quando vemos pessoas atravessando momentos de dor, de sofrimento, passando por provações, por enfermidade, saibamos que de alguma forma ela cometeu algum equívoco no passado. E assim ela vivencia nova experiência com a limitação que aquela dor, aquele sofrimento, vai contribuir como um freio para que não se exceda mais. Então, sendo assim, tomando conhecimento dessa trajetória, passamos, conforme disse o nosso irmão Charles Chaplin, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Muita paz a todos, agradecido pela oportunidade, pelo convite, e que Deus nos abençoe sempre. Espero ter contribuído para os trabalhos dessa casa. Muita paz. Nós que te agradecemos por essa explanação aí bem esclarecedora, né? E que nós possamos olhar as nossas dores, né, Amilson, com novos olhos, né? Não ficar somente lamentando naquela lamentação incansável, né? Por que comigo? Questionando a Deus, né? Mas que a gente saiba tirar proveito dessa oportunidade de sofrimento que a gente está tendo, né? Com certeza. Aproveitar esse momento de pandemia e trabalhar, procurar, ver o que Deus quer nos dizer. Cada um tem alguma coisa a ser vista, com certeza. E cada um vai sair, vai passar por uma transformação neste período, né? Então, quando isso tudo passar, a gente vai ver como é que eu era antes da agora. Meu cachorro aqui me retirou da da imagem aqui. Então, Amilson, do Suave Caminho, a gente gostaria muito de te agradecer. A gente queria agradecer a todos que estão aqui com a gente, participando. A gente sabe como está sendo difícil, né, para as pessoas ficarem. Muitas pessoas realmente estão isoladas totalmente, porque correm, né, tem mais chance de contrair o vírus por conta de problemas de saúde, por conta da idade. Então, a gente sabe que esse momento que a gente tem aqui é um momento que muitas vezes é o único contato no dia que as pessoas têm, né, de ouvir uma palavra de consolo, um telefonema. E isso está sendo importante para muitas pessoas. Então, a gente agradece você pela sua disponibilidade e, em breve, queremos tê-lo na nossa casa física, né? Como você já foi outras vezes. Em breve, esperamos tê-lo lá com a gente. Tá bom?